Opa, eu sou Haruki Nomashi e antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo? Afinal, o que é medo? Por que temos medo? Para que exatamente ele é útil? E qual a diferença dele para a fobia? Para podermos entender essas coisas, precisamos primeiro saber o que é o medo, suas causas e seus resultados. Eu já quero deixar claro que não sou nenhum profissional sobre o assunto, mas quero comentar sobre o que eu pesquisei e acho interessante comentar. O medo é uma emoção, um sentimento, como a raiva, a alegria e etc. Mas além disso, ele é um sentimento natural de alerta, servindo justamente como um modo de sobrevivência, para se proteger de possíveis perigos, sejam eles fictícios ou reais. E as maneiras que nosso corpo reage a esta emoção é aumentando os batimentos cardíacos, sudorose e tensão, nos fazendo ficar atentos e preocupados por conta do medo de morrer. No fim das contas, a maioria dos medos mais comuns, como o de altura, de doenças ou do escuro, do desconhecido ou de ficar sozinho, estão relacionados à morte, no caso, no passado. É só pensar no mundo mais pré-histórico nosso. Somos seres sociáveis, então passamos a maior parte do nosso tempo em sociedade. Então o medo de ficar sozinho se deve por conta disso, ficar indefeso, vulnerável. Ou de altura, não sabemos voar. Então, se cairmos de um lugar muito alto, sem ter como se segurar em algo, já era, e assim vai. Obviamente, hoje em dia está apenas como resquícios dos nossos antepassados, porque hoje esses medos são mais inconscientes. Então, quando sentimos, não pensamos nessa possibilidade. E já que toquei sobre o assunto, afinal, da onde veio o medo? Bom, existem 3 formas de adquirirmos o medo de algo. E a primeira delas é o trauma. Através dos traumas, ganhamos cicatrizes. Podem até não ser físicas, mas psicológicas. E essas cicatrizes doem, nos machucando, e isso dá medo. O medo de reviver aquilo de novo. A segunda é através da experiência, que na verdade seria a forma original do medo se for pensar, visto que através das experiências de coisas terríveis que nossos antepassados sofreram, nós podemos ter medo, como os próprios animais ou insetos. Com certeza, em algum momento, tivemos percas de pessoas por conta desses seres, e por conta disso, o medo veio. E a terceira é a que já falei, é justamente o instinto, o medo herdado de nossos ancestrais. Uma coisa que sinceramente nem eu sabia que sequer tinha alguma diferença era o medo e a fobia. E sim, mesmo sendo bem parecidas, há uma coisa que as fazem serem bem únicas. Mas antes de dizer a diferença, quero falar o que é a fobia. Fobia é um transtorno de ansiedade que nos traz um medo intenso e irracional, desproporcional ao perigo real, causando crise de pânico, tremores, tensão muscular, náuseas, sudorose e falta de ar, além de um medo irracional. Pânico e ansiedade extrema, assim fazendo a pessoa ter o comportamento de uma evitação ativa sobre o causador do medo. E assim como o medo, os causadores são basicamente os mesmos. Agora que você sabe o que é cada um, deve ter notado a maior diferença entre os dois, que é o tamanho do medo. Exemplo: alguém que tem medo de aranha, ele tem medo de fato, mas ele consegue ainda agir contra isso. Agora quem tem aracnofobia não vai fazer nada, pode passar o tempo que for, mas ela nunca irá chegar perto de uma aranha por opção.
É como se a fobia fosse uma, entre aspas, evolução do medo, sendo mais intenso e bem pior de se lidar. E como falar do medo sem falar da coragem, que para muitos é o oposto do medo? Mas na verdade, os dois não estão tão distantes assim. A coragem é simplesmente a capacidade de agir mesmo com medo, confrontá-lo de frente. Ter coragem não é não ter medo, mas ter medo e mesmo assim ir de encontro com ele. Coragem vem bem além de um ato heróico ou de bravura, mas que você persistiu e resistiu ao seu medo por algo maior. Isso é coragem, uma impulsão para conquistar nossos objetivos e viver de forma mais leve, mesmo com medo. Então eu termino esse vídeo com uma mensagem para você. Se você tem um sonho, mas tem medo que dê errado, vá em frente e o faça, porque daqui a uns anos você vai se arrepender de não ter tentado. Coragem, parceiro. Sem sacrifício, não pode haver vitória.